Olá, amado, querido irmão, graças a Deus pela oportunidade que Ele nos concede neste momento para expressarmos da parte dEle algo esplendoroso, algo para o nosso conhecimento. Talvez a palavra que neste momento vou ler é uma palavra mais reflexiva, uma palavra em que talvez pode te impactar ou não. E você se enquadra nela ou não se enquadra. O importante é que esta palavra ela tem que ser ministrada e esta oportunidade para mim ela é rica para poder expressar aquilo que a Bíblia diz em Mateus, aquilo que Jesus falou para nós. Então Mateus 23, versículos do 24 em diante, nós vamos ler aqui a palavra de Deus que diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Amém, meus queridos? Uma palavra muito forte. Uma palavra forte foi dirigida naquela época para os judeus, para os fariseus, para um povo que se julgava muito justo, muito direito. Essa questão da pessoa se julgar justo e direito é muito forte e é muito complicado. Sabe por quê? Porque realmente nós, enquanto seres humanos, somos falhos, errantes, cometemos erros que às vezes nós olhamos assim para trás e falamos para nós mesmos: tu não se envergonha do erro que tu cometeu? Tu não se envergonha da posição em que tu se colocaste? Então, às vezes, nós começamos a julgar a nós mesmos para corrigir alguma coisa em nós para não se perdurar para um futuro nosso. Mas, muitas vezes, nós não olhamos isso. Outras vezes, os nossos erros me parecem serem esquecidos. Nós não temos uma visão dos nossos erros clara. Nós olhamos sempre para os erros dos outros. Esse é um problema sério. Então, quando nós nos preocupamos com os outros, nós deixamos de olhar para nós deixamos de corrigir os nossos erros. É por isso que não sou uma pessoa de muitos elogios, de estar elogiando alguém, ciclano, fulano, porque na realidade não é o elogio que traz a felicidade para o outro, e sim é o cuidado de não falar mal do outro, de não colocar o outro em posição contrária à realidade da qual Deus designou para nós colocarmos. Nós sempre temos que ser pessoas altruístas e não pessoas egoístas. O egoísta defende-se, ele defende a si próprio,
Ele se preocupa consigo mesmo. Já o altruísta, ele sempre se preocupa com o outro. O altruísta, ele dá a sua vida em prol do outro. Foi o que fez Jesus. E é o que faz muitos homens de Deus na atualidade, ainda hoje. Muitos homens de Deus se preocupando mais com o outro do que com ele. E a sua vida se esvaindo, indo embora, porque ele está se doando pelo outro. Ele está se doando pelo rebanho que ele escolheu cuidar. E isso é muito lindo e muito maravilhoso. Só que na época de Jesus tinha um povo preocupado consigo mesmo. Uma liderança avarenta, soberba, que estava cuidando das pessoas mais para adquirir delas os seus bens. Que estava cuidando das pessoas mais para poder se esconder atrás dos seus problemas. Escribas e fariseus. E Jesus, pelo saber que ele tinha, ele confronta esses problemas. E ele diz, ai de vós, no verso 23 do capítulo 23 de Mateus, ele diz, ai de vós. Na realidade, Jesus está dizendo, olha, vocês tomem cuidado, porque virá um momento doloroso para vocês. Vocês que na realidade se diz que cuida dos outros, se diz ser líder, cuidadosos, vocês estão totalmente enganados. Sabe por quê? Vocês estão colocando fardos para as pessoas carregarem, que vocês mesmos não dão conta de levá-los. E nós podemos presenciar isso hoje. Nós não vamos muito longe. Muitas denominações têm colocado fardos sobre os seus liderados que eles mesmos não assumem e não carregam esse fardo, porque o fardo é muito pesado. Colocam fardos que eles não carregam e não é meio na realidade de ensinar. Os fardos são punições e punições na realidade são torturas. O que está ocorrendo hoje são muitos sendo torturados. Muitos liderados sendo torturados. E não ensinados. E não discipulados. O discipulado é aquele que ocorre, o líder já passou por esse discipulado. E agora ele vai discipular alguém. E ele vai discipular com as mesmas ferramentas que ele foi discipulado. No mesmo grau que ele foi discipulado. Porque é o suficiente. Não precisa mais. Se somos líder e fomos discipulados, nós devemos discipular com o mesmo grau que nós fomos discipulados. Agora, se nós fomos discipulados corretamente. Se não fomos discipulados corretamente, vamos procurar aprender corretamente para não sufocar e nem torturar o outro. E os judeus estavam fazendo isso. Os escribas, os fariseus estavam fazendo isso. Estavam torturando pessoas. Estavam, na realidade, manietando vidas. E tudo isso é contrário à vontade, o poder do Senhor eterno por excelência, o nosso Deus. O nosso Deus requer de nós o quê? Sinceridade. Um coração puro, um coração sincero. Um coração de amor. Ele quer que a gente ame. Ele quer que nós amemos uns aos outros. E que se for para se doar, que você possa se doar pelo outro. Morrer pelo outro. Se sacrificar pelo outro. Porque isso é lindo e plausível diante do Todo-Poderoso. Os escribas e os fariseus estavam torturando as pessoas naquela época. O fardo era muito pesado. Eles não conseguiam ver os problemas que eles tinham. Eles não conseguiam ver o que eles estavam fazendo, porque
Eles eram condutores, estavam conduzindo o rebanho, estavam conduzindo o povo. Só que eles eram condutores cegos. Agora imagine o que é um condutor cego, sem visão, que não enxerga. Já pensou você pegar uma BR, como a BR-153, a Regis Bittencourt, e você tocar o seu carro em alta velocidade, 100 km por hora, 110 km por hora, e você fechar os seus olhos e eles não abrirem mais, aonde você vai parar? Aonde você vai levar este carro? Aonde você vai levar este povo que está dentro do seu carro? Eu sei que você já pensou em você. A primeira coisa que você pensou foi em você. Eu vou morrer. Eu vou me acidentar e vou morrer. Vou tombar o carro, vou bater o carro. Eu vou sair da pista. Vai ser uma catástrofe. Talvez foi isso que você pensou. Você não pensou no carro e nem em quem estava dentro do carro. Mas você tem que pensar nas pessoas que você está carregando dentro do carro. Você é um condutor. Só que você não pode ser cego. E o condutor cego, ele leva a derrota dele e dos outros. Ele destrói a nave e todos que estão na nave. O Senhor procura condutores de visão. Condutores que possam ver com os olhos da fé, com os olhos espirituais, com os olhos do coração. Nós não devemos, em hipótese alguma, andar por vista. Porque andar por vista, realmente, só nos leva a executar aquilo que é para o nosso favor, para o nosso bem. Andar por vista é ser egoísta. Andar pelo que vejo é não ter visão. Andar pelo que vejo é ser natural ou carnal e não um homem espiritual. O homem espiritual anda não pelo que vê, mas ele anda pela fé. E o homem que anda pela fé, ele vê com os olhos espirituais. Ele tem um olhar puro. Ele tem um olhar de Deus. Ele vê com os olhos do coração, com os olhos espirituais. E se ele vê com os olhos espirituais, ele deixa de ser um condutor cego. Porque o condutor cego, diante de um rebanho, ele está levando o rebanho para o precipício, justamente para onde ele está indo também. Ele não consegue ver a situação que ele se encontra. E o pior de tudo, não assume. A maioria não assume o erro, não assume o seu problema. Ofende um líder. Ele é líder, está liderando um rebanho, mas ele ofende um dos líderes, um dos seus liderados, ofende um rebanho, se coloca como um déspota diante do campo em que congrega, em que dirige. Só ele é certo, só ele tem valor. Aparenta ser amigo de todos, mas por trás ele é inimigo de todos. Nós precisamos de homens diferentes, amados. Nós, que eu estou dizendo nós, os pastores, o rebanho, o grupo, nós enquanto liderados, enquanto pastores, precisamos de homens diferentes. Quando eu digo nós, porque é o povo que precisa. Não é Deus que precisa de homem diferente. Deus é Deus independente do que eu seja, do que você é. Ele é Deus. Agora nós é que precisamos uns dos outros para conduzir esse barco de difícil navegação. Nós precisamos conduzir orientados pela glória do Papai do Céu. Ele já deu tudo que nós precisamos para fazer isso. Ele fez tudo em 6 dias e no 7º ele descansou. Em 6 dias ele fez tudo que era necessário, ou tudo que é necessário para nós alcançarmos a sua glória. Nós precisamos é ver.
vê aquilo que está diante dos nossos olhos. Porque com os olhos carnais nós enxergamos, mas não discernimos a profundeza daquilo que está diante de nós. Eu observo alguém que está diante de mim e meço ele pelo que ele tem, meço ele pelo que ele sabe, avalio ele por essas condições, mas não é assim, amados. Nós bem sabemos que nós temos que respeitar as autoridades. Autoridades, elas são na realidade para exercer um papel na terra a favor dos homens, a favor do povo. Se é o médico, é uma autoridade na área da medicina. Ele foi escolhido, treinado para cuidar do povo na área da saúde. Se é um pesquisador, ele é uma autoridade na área da pesquisa. Ele foi escolhido e treinado. Ele aprendeu para pesquisar o bem, algo para a sociedade. Quando eu falo disso, eu estou falando justamente da profissão que o homem tem, que o homem aprendeu. Quando eu falo de um advogado, ele é um homem que estudou as leis e defende na realidade a Constituição brasileira e defende na realidade e jura lá para defender o direito que seja favorável para o povo, para a nação. Ele é uma autoridade para cuidar do bem maior, defender dentro da lei, do conhecimento de quem na realidade merece a defesa. Ele é uma autoridade naquela área. Quando eu falo do pastor, eu falo daquele que foi separado para liderar um rebanho, mostrando para ele o caminho do céu, o caminho da glória, ensinando o povo a ser espiritual. O papel do pastor é ensinar o povo, treinar o povo a obedecer e ser espiritual. O povo tem que ser espiritual. Nós temos que ser espirituais. Então nós fomos escolhidos por Deus para liderar um povo, ensinar o povo a ter uma vida separada para Deus. Quando falo na realidade do presidente da República, do governo do estado, do prefeito, eu falo daqueles que foram colocados lá como autoridade para cuidar dos bens públicos do povo, para zelar do bem público do povo e fazer na realidade acontecer em favor do povo esses bens. É isso que ocorre e é isso que está ocorrendo no nosso país. Então, portanto, o que eu quero dizer neste momento é que um condutor cego, ele não defende o povo. Um médico cego, ele não cuida bem da saúde do povo. Um advogado cego, ele não cuida bem dos direitos, favorecendo o povo as leis corretamente. Um presidente da República, um governador, um prefeito cego, ele não pode exercer um papel corretamente. Agora imagine um condutor cego, aqueles que na realidade são condutores de ônibus que vivem viajando, aqueles que vivem dentro de aviões lotados viajando, são cegos. O que vai acontecer com esses transportes, com esses veículos? Será uma catástrofe. Serão banidos, porque são cegos. O Senhor nosso Deus sempre tratou com os cegos, dizendo a eles que tinham que ter visão. Quando nós observamos em Isaías 43 e o verso de número 8, ali Deus está falando acerca do povo cego. Trazei a mim os cegos, que têm olhos para ver, mas não vê. Lá também em Ezequiel 2:12, ele diz: vós sois casa rebelde, um povo cego,
que tem olhos para ver, mas não vê. Nós, quando observamos a Bíblia Sagrada, sempre Deus fala com as pessoas que precisam ter visão. Quando João, na ilha de Patmos, escreve no capítulo 3 de Apocalipse, por volta do verso 14, se não me engano, ele fala na realidade do colírio, e ele diz: compre colírios para que unja os teus olhos, para que possas ver. Nós precisamos ver, mas nós não precisamos enxergar para ver. Nós precisamos enxergar as coisas como homem material, como pessoas materiais, para não tropeçarmos nas coisas fisicamente falando. Mas o ver de Deus não é o ver material. O enxergar de Deus não é enxergar material. O ver de Deus é um ver puro. É um ver com os olhos do coração. É assim que eu preciso ver. Ver com os olhos do coração. Ver com os olhos do coração é ver com os olhos de Deus. Porque quando o Espírito Santo de Deus nos ilumina, o nosso espírito é iluminado pela glória de Deus. E a coincidência do Espírito Santo de Deus no meu espírito gera-me uma visão de luz, uma visão correta das coisas. Eu compreendo o sofrer do outro, eu compreendo a dor do outro, eu compreendo a alegria do outro, eu compreendo a felicidade do outro. Eu sei porque o outro está alegre na presença de Deus. Eu sei porque o outro está triste na presença de Deus. Eu sei porque o outro está alegre. Eu sei porque está triste. Eu sei na realidade o porquê das coisas. Sabe por quê? Se ele diz que está na presença de Deus e está triste, é porque ele está cego. Se ele está lá dizendo que está na presença de Deus e não tem alegria, é porque ele está cego. E eu não consigo ver se ele está cego, se não for pelos olhos de Deus. Eu não consigo ver se ele anda corretamente, se ele defende a verdade do Evangelho, se ele defende o povo que Deus colocou para que ele liderasse, ou se ele defende os seus bens, em particularidade, somente a sua família e mais ninguém. Nós temos que ver com os olhos de Deus para podermos enxergar as coisas corretas. Amado ouvinte, Deus nos convida a ser condutor de visão, a ser condutor lindo por fora e por dentro, mas muito mais por dentro. Primeiro é por dentro. Por fora, nós aparentamos daquilo que o nosso coração está cheio. Porque muitas vezes nós estamos lindos por fora. Um terno lindo, uma gravatona linda, um sapato brilhando que quando sobe no púlpito, a plateia toda se vê no sapato. Sabe por quê? O sapato está brilhando para o povo inteiro. Mas dentro dele está cego, não tem brilho, está rústico. Ele fala muito, e muitos se emocionam, mas não há mudança de vida. Sabe por quê? Nós não estamos precisando de barulho em cima de púlpito, nós não estamos precisando de condutores cegos, nós estamos precisando de homens de Deus, homens voltados para Deus, ainda que de botina, ainda calçado em botina, mas vivendo a glória e o poder do alto. E viver a glória e o poder do alto não é andar saltando e gritando e pulando. Não. Viver a glória e o poder do alto é ser convicto da verdade de Deus e andar segundo o beneplácito do Senhor. E andar segundo a vontade dEle. Respeitar os direitos do outro. Respeitar o seu líder. Ser submisso. Ser submissa. Respeitar a cada um a quem é de direito, para que a espada não chegue. Porque quando a espada chega, ela chega justamente para aquele que não obedece. E o Senhor da glória fala conosco, dizendo: ai de vós,
sepulcros caiados, que por fora parece lindo, parece glorioso, mas por dentro é cheio de ossos secos, ossos mortos, ruínas, desgraças, misérias e podridão. Portanto, nesta noite, nesta manhã, nesse dia, nessa tarde, você que está assistindo esse vídeo agora, isole-se no seu quarto e comece a conversar com Deus. Conte para Deus a sua vida e os seus problemas e peça para Ele te visitar. E se você tem algum problema com um irmão teu, com uma irmã tua, com um parente, com um amigo, no trabalho, seja lá com quem for, vá até Ele e peça perdão. E não imponha nenhuma condição, seja lá qual for o problema, não imponha nenhuma condição, só peça o perdão e volte para a sua casa, entre no seu quarto e chore com vergonha dos seus atos e das suas ações. Seja você líder, seja você membro, seja você pastor de rebanho, de campo, seja você presidente de campo, seja você na realidade qualquer tipo de obreiro, seja você apóstolo, seja você bispo, aonde quer que tenha um homem que quer ser comprometido com Deus, faça isso, porque senão nós não alcançaremos o nosso clímax enquanto condutor, porque os cegos ficarão no caminho, somente os de visão chegarão lá, e chegando lá, desfrutarão de um campo lindo e maravilhoso ao lado de Cristo Jesus, que não é um outro local e não é um outro campo, senão o seu reino eterno. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde no seu amor. Paz a todos.